Nos tempos de Noé, a terra estava debaixo de uma dupla maldição. Isso se deveu à desobediência de Adão e ao pecado de Caim. Mas apesar disso, a face da natureza ainda mantinha alguma beleza. Havia sinais de decadência, mas a terra ainda se mostrava rica e generosa, cheia dos dons divinos. Colinas adornadas por majestosas árvores sustentavam vinhedos carregados, enquanto planícies amplas se estendiam como jardins exuberantes, liberando o aroma de flores diversas. A terra produzia uma variedade infinita de frutos, e suas árvores, com sua madeira durável e imponente, superavam qualquer coisa que conhecemos hoje. Ouro, prata e pedras preciosas eram abundantes. A humanidade ainda desfrutava de longevidade, medindo sua vida em séculos, graças à árvore que Adão teve o privilégio de conhecer. Se esses indivíduos, com sua capacidade única para planejar e executar, tivessem escolhido servir a Deus, eles poderiam ter glorificado seu nome e cumprido o propósito de suas vidas. Entretanto, a maioria se desviou desse caminho. Naqueles dias, havia gigantes, homens de força e sabedoria notáveis, mas eles usaram suas habilidades para satisfazer desejos profanos. Deus agraciou esses antediluvianos com inúmeras dádivas, como ouro, prata e pedras preciosas, mas eles as usaram para sua própria glória, em vez de reconhecerem o doador. Eles usaram esses tesouros na construção de habitações luxuosas e buscaram competir uns com os outros na magnificência de suas moradias. O orgulho os levou a festas extravagantes e à prática de atos ímpios. Ignorando a presença de Deus, logo negaram sua existência. Eles começaram a adorar a natureza em vez do Deus da natureza. Eles glorificavam o engenho humano e se curvavam diante de suas próprias criações, ensinando até seus filhos a adorar ídolos esculpidos. Em campos verdes e bosques luxuriantes, ergueram altares para essas divindades fictícias. Criaram bosques sagrados adornados com árvores frutíferas, estátuas e tudo o que poderia satisfazer seus sentidos e desejos pecaminosos, atraindo-os para a adoração idólatra. A humanidade excluiu Deus de suas vidas e adorou as criaturas de sua própria imaginação. Esse afastamento de Deus levou a uma crescente depravação. O salmista sabiamente afirmou: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Salmos 115. É uma verdade intrínseca ao espírito humano. Somos moldados pelo que contemplamos. Se o nosso espírito não for elevado pela fé para contemplar a sabedoria e o amor infinitos, acabamos afundando cada vez mais na depravação. Os adoradores de falsos deuses criaram divindades à sua imagem e semelhança, rebaixando assim o seu próprio caráter à medida que moldavam o caráter de seus deuses de acordo com seus desejos humanos. A prática da poligamia foi introduzida, indo contra as disposições divinas. No início, Adão havia recebido uma única esposa, mas a humanidade começou a seguir seus desejos pecaminosos. Tanto o casamento quanto os direitos de propriedade eram ignorados, com pessoas que cobiçavam as esposas e bens de seus próximos, tomando-os pela força. Homens se deleitavam na matança de animais, e o consumo de carne os tornava ainda mais cruéis, a ponto de desconsiderar a vida humana com indiferença. O mundo estava em seus primórdios de decadência, e o que aconteceria a seguir seria uma revelação de justiça divina em face de tal corrupção. Deus viu que o momento da intervenção divina estava se aproximando rapidamente. A humanidade, mergulhada na desobediência e no pecado, estava à beira do abismo. Deus deu instruções a Noé, um homem justo e fiel, sobre a construção de uma arca. Esta não era apenas uma embarcação comum. Era um gigantesco navio que serviria como refúgio durante o dilúvio iminente. Noé e sua família embarcaram em uma jornada de fé e obediência, construindo essa arca de dimensões monumentais sob a orientação precisa de Deus. As pessoas ao redor deles zombavam e ridicularizavam a ideia de um dilúvio iminente. Acreditavam que as leis da natureza eram imutáveis e que Deus não interferiria. Enquanto Noé construía a arca, ele também pregava, advertindo o povo sobre o julgamento vindouro. A incredulidade prevalecia,
e a maioria escolheu rejeitar as palavras de advertência. Algumas pessoas pareciam convencidas temporariamente, mas cederam à pressão do ridículo e zombaria dos outros. O tempo passava, e as pessoas começaram a refazer suas vidas como de costume. Comiam, bebiam, plantavam e construíam, preocupadas apenas com seus próprios interesses e prazeres, desconsiderando a mensagem de Noé. À medida que o dilúvio se aproximava, Deus deu um sinal claro e milagroso. Animais de todas as espécies começaram a se aproximar da arca, guiados por uma misteriosa providência. Noé observou enquanto aves de todas as variedades enchiam o céu. Era uma cena impressionante e inconfundível. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. Um evento milagroso ocorreu quando uma nuvem de glória desceu, selando a arca de dentro e de fora. A porta só poderia ser aberta por Deus. O destino estava selado para aqueles do lado de fora. Noé, sua família e os animais estavam seguros dentro da arca, protegidos do julgamento que estava prestes a cair sobre o mundo corrupto. Este foi o começo de um novo capítulo na história da humanidade, um capítulo que seria escrito com base na fé, obediência e na promessa de um futuro redentor. Enquanto a arca flutuava na imensidão das águas que cobriam a terra, a humanidade fora da arca enfrentava um destino sombrio. O dilúvio veio com fúria e as águas irromperam dos céus e dos abismos da terra. O que antes era uma paisagem familiar, agora estava submerso em um oceano sem fim. Dentro da arca, Noé e sua família passaram meses de confinamento, confiando na proteção divina. Eles cuidaram dos animais a bordo, garantindo que todos estivessem alimentados e saudáveis. Em meio à tempestade que assolava o mundo exterior, a arca era uma ilha de segurança. Depois de muitos dias, as águas começaram a recuar e a arca pousou no topo do Monte Ararat. Noé soltou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que a terra estava se recuperando do dilúvio. Finalmente, a terra estava pronta para receber novamente a vida. Noé e sua família saíram da arca e ofereceram sacrifícios a Deus em gratidão por sua sobrevivência. Deus fez uma promessa solene de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, simbolizada pelo arco-íris que apareceu nos céus. Essa história, embora antiga, carrega lições atemporais sobre fé, obediência e a importância de ouvir a voz de Deus. Ela nos lembra que mesmo em tempos de decadência e descrença, a justiça divina prevalecerá. Noé e sua família, através de sua fé e obediência, foram preservados e se tornaram os pioneiros de uma nova era na história da humanidade. Semelhante ao dilúvio, vai chegar o dia em que a porta da graça vai se fechar, e assim como os antediluvianos que não aceitaram o convite de se abrigar na arca, aqueles que rejeitarem o convite de Deus não terão mais tempo para se arrepender. Que possamos nos arrepender e aceitar o convite de Jesus enquanto ainda há tempo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.